Sejam todos bem-vindos e bem-vindas hoje aqui no Bora Rangar com focaccia, tradição italiana para você aqui na sua mesa. Hoje um pão fácil, tá? É um pão que tem esse ar de sofisticação, mas vocês vão ver que esse pão ele não tem sova, então é um pão muito simples. Na verdade, ele é feito com dobras, né? Ele vai fermentando, você vai dobrando, é como se fosse uma sova menos agressiva. E aí é para todas as mãos, não precisa ter força, não precisa ter batedeira, não precisa de nada. É só os ingredientes e um forno, você consegue fazer essa focaccia. Ficou curioso para poder aprender essa receita? Curiosa? Papel e caneta na mão, celular para tirar a foto da tela, que hoje tem mais um pouquinho de Itália aqui no Bora Rangar. Para fazer essa receita de focaccia e para acompanhar um relish de pepino e manga, você vai precisar, para massa, meio quilo de farinha de trigo, 380 ml de água, meio sachê de fermento biológico seco, 2 colheres de sopa de azeite de oliva, 1 colher de sopa de sal, para cobrir 4 a 6 ramos de alecrim, sal grosso para polvilhar, azeite para untar a forma. E para o relish, que é essa conserva de pepino e manga que a gente vai fazer, você vai precisar de 2 mangas palmer, 2 pepinos, meio pimentão vermelho, 1 xícara de chá de azeite, meia xícara de chá de vinagre, 1/4 de xícara de chá de açúcar, coentro a gosto, sal e pimenta do reino também a gosto. Esses são os ingredientes aí da nossa focaccia. E para quem nunca viu uma focaccia, eu acho que vocês vão gostar de conhecer mais essa história, mais um pouquinho da Itália. Ontem a gente foi para a Itália passeando, trazendo almôndegas vegetarianas. Ó, a gente tá aqui com os ingredientes da focaccia, que eu já falei, né? O João Paulo tá mostrando ali os ingredientes do nosso relish, super colorido, super bonito, tá vendo? Isso a gente vai usar para comer com a nossa focaccia. É uma sugestão de consumo, tá? Isso aqui você pode comer puro tranquilamente, pode ser só com uma manteiguinha, uma geleia, um queijo cremoso, tipo um requeijão, também vai muito bem. É um prato aí para você fazer para comer no café da manhã, mas especialmente num brunch ou então num lanche da tarde, um piquenique, né? Uma focaccia dessa, ou até mesmo para uma mesa de frios. É muito versátil, tem vários momentos aí que a gente pode comer, né, e produzir uma focaccia. A gente começa essa focaccia pela pré-massa, que a gente também chama de esponja, né? Eu geralmente faço pães aqui sem esse passo, né? O problema é o seguinte, aqui a diferença da focaccia é que realmente é um pão que você precisa dar para ele bastante tempo aqui para ele se desenvolver. Então eu vou dar para essa minha esponja uma maneira de ativar bem esse fermento, porque depois, como eu disse, não tem sova e você vai deixá-la fermentar enquanto faz as dobras. Então eu tenho que dar força para esse fermento e é por isso que eu faço primeiro essa esponjinha. Ó, eu vou misturar o fermento e a farinha da esponja, né? A quantidade separada ali para nossa esponja. E vou adicionar aqui, ó, a água também. Então eu separei, né, 100 gramas da farinha, dos 500 gramas que pede na receita, e aqui 50, 60 ml de água, mais ou menos. Uma parte da água da receita e uma parte da água da farinha para fazer essa nossa esponja. Então ela fica uma esponja, essa esponja é uma esponja seca, né? É diferente quando você faz a esponja e ela fica líquida, tem esses dois tipos de esponja, ó. Essa aqui, ela é sequinha. O que eu vou fazer, ó? Agora eu vou deixar ativar o meu fermento aqui. A gente vai cobrir com um paninho, vai levar para um lugar mais quentinho da cozinha. Tem feito frio esses dias aqui em Juiz de Fora. Não sei como está na sua cidade, mas provavelmente está frio também. Então, se você quiser acelerar esse processo, você pode dar uma pré-aquecida no forno de uns 2, 3 minutinhos, forno máximo. Aí desliga o forno, coloca uma vasilha com água lá dentro, uma forma com água e leva lá para dentro para agilizar esse processo, tá? Se não, aqui no tempo aqui em Juiz de Fora, ó, tá levando 40 minutos para a esponja sair disso aqui para isso aqui, ó. Dá uma olhada aí se vocês conseguem notar a diferença. Vou mostrar pro João Paulo aqui, ó, para ele pegar bem de pertinho. Tá vendo? Essa aqui é a que eu criei agora.
essa aqui é que já passou 40, 50 minutos mais ou menos. Olha como ela dobra de volume, olha como ela produz gás carbônico, né? Já começa aí uma rede de glúten bem fraquinha pela quantidade alta de água que a gente tem aqui. E agora é o seguinte, então eu vou deixar essa aqui ativando e vamos continuar a partir dessa esponja aqui. A gente vai pegar o restante da farinha, então 400 gramas de farinha. Aqui eu tenho o restante da água, né, mais ou menos aí 300 ml de água, o azeite e o sal. E a gente vai agora preparar essa nossa massa. Lembrando, né, que essa é uma massa que não tem sova. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar, ó, adicionando o sal. Misturo. É muito bom sempre você for misturar, né, seco com seco, principalmente o sal na farinha, porque isso faz com que a sua massa no final ela tenha toda uma uniformidade de sabor. Todo pedaço que você comer dessa massa vai ter o mesmo gosto, né? Porque assim a gente consegue misturar muito bem o sal na farinha. Então é sempre legal dar atenção para esse passo aqui de espalhar bem o sal na farinha, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o azeite e vou adicionar aos poucos aqui a nossa água. Eu coloco uma quarta parte ou uma terça parte de água e vou misturando aos poucos, né? Sempre faço isso aqui, toda vez que a gente faz massa, não só de panificação, né? Mas em especial de panificação, isso tem um segredo, né? Vou colocar a esponja para dentro, depois que eu coloquei já um pouquinho de água, a gente vem com a esponja. E aí, como eu estava falando, né, sobre ir devagar com o líquido aqui, isso sempre eu vou ter que citar, porque independente aí, né, na verdade depende da marca de farinha que você está usando, o tipo da farinha, cada farinha pede uma hidratação diferente, é um ingrediente impreciso, né? Portanto, e por isso é que a gente nunca coloca a água toda, eu coloco um pouco. Eu tô fazendo assim, é claro que essa minha água ela tá medida, né? Mas ainda assim, mesmo estando medido, estando testado, é legal fazer assim, porque se você coloca a água toda de uma vez, pode desandar a massa também. Então tem essas duas motivações. A primeira é que pode ser que não precise de toda a água e a segunda é que você deve fazer assim, independente se você já testou a receita, porque dessa forma você consegue espalhar a água por toda a massa de maneira uniforme, tá? Ó, e essa é uma massa que ela fica bem pegajosa. Não é para parar agora. Olha aqui, ó. Aqui você falaria, né? Essa massa parece que tá com muita água, né, Arthur? Eu acho que eu não vou colocar mais. Na verdade, vai mais água sim. Ela gruda bastante nos dedos. A massa da focaccia, ela é uma massa super hidratada. É isso que vai garantir no final a gente ter a casquinha crocante e aquele miolo bem macio. Então, ó, fica parecendo que deu errado. Tá vendo? Tá toda grudada no meu dedo, tá parecendo uma gosma, tá parecendo que não deu certo, né? Você vai falar assim, o Arthur errou na mão hoje. Calma, minha senhora, calma que você vai ver que tá tudo certo. Agora é o seguinte, nessa parte aqui, ó, eu vou, né, limpar meus dedos antes da gente continuar, para não perder, não desperdiçar nenhuma massa aqui no meu dedo. Então, eu vou raspar aqui com o pão duro. E aí é o seguinte, meia hora de descanso para essa massa com uma dobra a cada 5 minutos. Então eu vou deixar ela descansar 5 minutos aqui. Passou 5 minutos, essa água ela vai sendo absorvida, a rede de glúten começa a desenvolver. Passou 5 minutos, eu venho aqui, ó, e dobro assim. Buscando de baixo para cima, de 4 lados, né? Tá, aí daqui a 5 minutos eu vou fazer essa mesma dobra e a partir do 10º ou do 15º minuto, essa massa já vai estar mais firme. Aí você vai conseguir buscar ela assim do fundo, ó, e fazer a dobra dessa forma aqui. Vou fazer de novo aqui, ó, ela vai ficar mais uniforme, né? Você vai conseguir pegar do fundo e fazer assim. Você vai fazer isso por meia hora, então vão ser 5 a 6 vezes. Quando voltar, eu já vou ter uma massa aqui que tem mais dobra e a gente vai levar para assar, combinado? Vou descobrir aqui para mostrar para vocês que eu tô com 2 massinhas fermentadas. Essa aqui já tá com um pouquinho de tempo a mais e essa aqui é aquela que eu fiz com você no último bloco. A gente começou pela esponja, então você vai separar
100 gramas de farinha, dessas 500 gramas que tem aí na nossa receita, você vai separar uma quinta parte, um quinto, 100 gramas dessa farinha que vai para nossa esponja. O fermento em pó vai para nossa esponja. Fermento em pó não, fermento biológico seco, tá? Não é fermento de bolo, é fermento de pão. Fermento de bolo é fermento químico. Aqui a gente está usando fermento biológico. E também daqueles 380 ml de água, você vai separar 80 ml para a esponja. Então 100 gramas de farinha, 80 de água, mais o fermento. Prepara a esponja, deixa ela dobrar de volume. Eu te mostrei aqui em Juiz de Fora com o tempo que está fazendo hoje, está demorando aí 40 minutos para essa esponja ativar e ficar bem firme, tá? Você pode acelerar, também tem um macete, aquela que aquece um pouquinho o forno, desliga o forno, coloca ali dentro com um pouquinho de água, você acelera o processo, tá? Esponja pronta, a gente vai começar numa tigela misturando farinha e sal, depois eu entro com azeite, coloco um pouquinho de água, misturo mais um pouquinho de água, aí eu entro com a esponja, misturo, entro com o restante da água e a gente vai misturar e vai virar realmente uma massa bem melequenta, uma massa bem molinha, sabe? Bem molhada que suja os dedos. Beleza, aí a gente vai começar as dobras. Quando a gente foi para o intervalo no último bloco do Bora Rangar, eu tinha dado a primeira dobra nessa massinha aqui. São meia hora de dobra a cada 5 minutos, então você vai ali 5 a 6 vezes mais ou menos, né? Você vai ali e vai dar uma dobra. A primeira dobra é um pouquinho mais complicada. Você molha a mão, tô aqui com uma tigelinha de água, ó. Eu vou molhar a minha mão. Aí, ó. Dá aquela umedecida na mão, esfrega bem para não ficar com excesso de água. Sempre quando pedir mão umedecida para massa, é isso aqui, ó. A gente molha bem a mão e depois esfrega para não ficar aquela mão encharcada. Não é para enxugar, é para você meio que se secar, assim, ó, espalhar a água na mão, nas costas da mão, um pouquinho aqui no pulso, porque aí você ajuda, aí você tem uma mão úmida sem estar molhada demais. As primeiras dobras você vai fazer assim, ó. Você vai buscar do fundo aqui da tigela para cima, uma nesse canto, outra nesse outro canto aqui, outra no canto de cá e mais uma no quarto canto. Aí você tem a primeira e a segunda dobra, você vai fazer assim, porque tá muito mole a massa. A partir da terceira dobra, você já começa a conseguir fazer assim, ó. Você vai pegar, de novo, mão úmida. Você vai pegar aqui, ó, no meio da massa, né? Solta ela das beiradas aqui tudo, solta ela do fundo da forma, ó. E aí você vai fazer assim, ó. Tá vendo? Eu peguei as pontas e dobrei para baixo da massa. Aí você pode vir fazer no outro sentido também, ó. Mais uma dobra aqui. Então, a cada 5 minutos você vem aqui dar essa dobra. Você viu que aí a massa, ela formou uma bolha grandona, né? Isso é muito legal. É essa bolha, essa formação de bolha, esse acúmulo de gás carbônico que tem aqui pela liberação da ação aí da fermentação é que vai fazer essa massa ficar super macia e crocante por fora. Aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou untar a minha forma aqui. Vou colocar mais ou menos uma colher de sopa de azeite. E vou untar essa minha forma aqui. Estou usando uma forma de bolo comum. A focaccia geralmente ela tem um formato oval ou retangular, tá? Então, a gente vai trazer essa massa aqui para cá. E aí, depois que eu colocar ela para assar, vou te contar um pouquinho da história desse pão, né? Pão sempre tem história, gente, é muito interessante isso. Cada receita tem um motivo, tem uma tradição e tem ali, né, a história de um país e de um povo, tá? O que eu vou fazer agora? Eu tô umedecendo aqui a minha mão novamente. Agora a gente vai abrir essa focaccia. A parte mais legal desse pão é isso, ó. Usando a ponta dos dedos, pontinha dos dedos, eu vou, ó, massageando a massa assim e marcando ela com a ponta dos dedos, tá? Essas marcas, esses buraquinhos que vão se formando aqui na minha massa, eles fazem parte desse pão. Esse pão, ele tem buraquinhos, tá? Na sua superfície, né, na parte de cima, que é muito legal isso. Ele fica então assim, ó, todo esburacadinho. Aí, ó, depois que você abriu, você vem aqui e vai reforçar esses buraquinhos, ó. Então a gente vai fazer agora assim, ó, uniformes, tá?
como se fosse fileirinhas assim desses buraquinhos, ó. Ó, aí você vai lá no lugar onde que você vê que tá com mais massa acumulada, você faz mais buraco, fura aí com o dedo. Beleza. Aberta a nossa focaccia, ela é esse pão mais disforme mesmo, né? Significa que ele tem um formato um pouco mais artesanal, mas não é uma coisa, não tem um formato de forma, ele não é bonitinho, ele é para ficar assim, né? Da forma como a gente abriu aqui com a ponta dos dedos, e isso é a beleza desse pão. Vou pegar aqui agora sal grosso e vou, ó, polvilhar aqui por cima um pouco de sal grosso, tá? Não exagera, não chega a ter meia colher de sopa de sal grosso aqui não. Por quê, né? A gente já tem sal na massa. Esse sal aqui é para trazer uma crocância, para trazer um temperinho a mais. E aí é muito legal quando você vai morder, você vai sentir o gostinho do pão. Essa cobertura você pode variar. Aqui pode entrar azeitona preta, tomate cereja, algumas coisas do agridoce também, a própria cereja. Você pode trazer aqui para cá damascos, cranberries, o que é pêssego em calda picadinho, pode. Então você pode levar também para um caminho aí de um recheio doce, tá? Mas o mais tradicional é só sal e alecrim, do jeito que eu tô fazendo aqui. E aí você vai ver bem comum, eu acho que é o sabor que o pessoal mais gosta, é quando coloca umas azeitonas aqui também e tomate, tá? Mas eu quero fazer o básico aqui hoje com vocês. Por quê? Porque a gente tem um relish para acompanhar, que é essa conserva de pepino com manga que eu vou fazer agora. Então por isso que eu quis deixar uma focaccia um pouco mais simples. O forno já está pré-aquecido a 200 graus. A focaccia assa em 25 minutos, tá? Então eu vou colocar ela aqui para assar direto, tá? Abriu, coloca para assar, não precisa deixar ela fermentar mais, ela vai acabar de crescer ali no forno, então você viu que é um pão muito fácil de fazer. Olha, então eu tinha prometido para vocês que eu ia contar, né, a história da focaccia. Eu vou aqui aproveitar o tempo que eu ainda tenho para preparar esse relish. Se der tempo eu conto a história agora, senão eu deixo para o final. Mas é muito simples aqui o relish, a gente vai começar pelo molho, tá? Vou pegar aqui a tábua com os ingredientes. A gente vai começar pelo molho e aí depois a gente vai adicionar o recheio, tá? A parte, né, o caroço, né, o pepino, a manga, o restante das coisas. É isso que é uma conserva, então ele precisa ir para a geladeira, tem que dar uma geladinha. Quanto mais tempo você deixar de um dia para o outro, mais gostoso vai ficar. Ó, então eu vou começar por um vinagrete, né, que é a emulsão aqui do ácido com a gordura, com o óleo, na verdade, o azeite. Então aqui eu tenho vinagre de maçã, azeite, e aí a gente começa aqui emulsionando os dois, batendo aqui. Esse é o primeiro passo, passo muito importante. Depois que você já tiver uma misturinha assim que começa a ficar cremosa, aí você pode entrar com os temperos: sal, pimenta do reino, açúcar e o coentro picadinho. Hoje o coentro entra no começo, porque eu quero ativar o sabor dele aqui. Como é um preparo cru, então ele vai sendo ativo aqui conforme a gente bater. Então enquanto eu bato eu vou te contar. Olha, a focaccia, é muito difícil precisar como surgiu a focaccia. Sabe-se que desde o Império Romano já se consumia a focaccia na Itália. É um pão muito tradicional e ele era oferecido também em oferenda para os deuses na época da Roma pagã, antes, né, do cristianismo. Então é da sociedade antiga, civilização antiga isso. Eles ofereciam focaccia para os deuses, era um pão de festa, então era muito comum você ver em casamentos. Eu li isso na história, achei muito interessante, porque hoje em dia, quando você vai num casamento, aquelas mesas de frio, antepastos, geralmente tem uma focaccia lá. Então, para você ver como as tradições, a gente não veio do nada, né? Sempre esteve aí na história da humanidade, né? Algumas tradições. Ó, nosso molho básico tá pronto. Eu vou entrar aqui, ó, com pepino picadinho. Vou entrar também com o pepino. Eu falei pepino, mas era pimentão, né? Pimentão vermelho, agora sim. O pepino. E a nossa manga palmer picadinha também. E aí agora é só misturar e levar para gelar. A ideia é a gente consumir isso aqui junto com a focaccia
que vai ficar super especial. Ó, mistura bem, né, para poder espalhar o tempero aqui em todos os ingredientes e a gente vai levar para a geladeira para dar uma descansada, para o sabor apurar. Muito simples o preparo. Você tem aí, ó, duas receitas muito sofisticadas. Esse relish aqui você pode fazer para rechear um sanduíche, para um churrasco, para acompanhar um peixe. Fica gostoso com frango, com porco. É muito difícil você encontrar alguma coisa que não vai combinar com isso aqui. Tem uma acidez, tem um docinho. É uma delícia, muito gostoso. É focaccia, como eu já falei, vai fazer um piquenique, vai fazer um lanche da tarde, um café da manhã, o que seja, né? Muitas vezes você encontra uma focaccia dessa, às vezes naquela mesa de frios, na formatura, num casamento, porque é sofisticado, é bonito e tem esse tom de celebração que vem lá da história do pão que eu te contei no último bloco. Então assiste lá no YouTube para você conhecer a história. Eu vou abrir uma aqui bem no meio para você ver como que essa massa fica por dentro. Ó, olha aí, que aí você consegue ver as bolhas, tá vendo, ó? A maciez, ela forma essas bolhas aqui, isso é sinal de que tá um pão muito fofinho. Agora eu vou cortar uma fatia para mim aqui, ó, que eu quero comer com um pouquinho desse relish. Eu vou pegar dessa aqui que tá mais quentinha, ó, basicamente só casca, tá? Eu quero a crocância e aqui eu vou pegar, ó, um pouquinho desse relish. E aí já falei, você pode comer com uma geleia, pode comer pura, com um requeijão. Você que manda, a focaccia é sua. Dá licença, chegou a minha hora. Bora rangar. Mamma mia. Olha, absurdo. Ó, se você gostou dessa receita, me segue lá no Instagram, @chefarturveloso. Comenta lá comigo se você gostou, manda foto se você fizer. Lá você encontra receitas exclusivas. Aproveita para me seguir e para seguir também a TV Diversa, não só no Instagram, mas em todas as redes sociais, @TV Diversa. Muito simples, eu vou ficando por aqui, me deliciando com essa focaccia.